Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante que tem a ver com a recuperação. Eu já falei sobre este tema num dos meus primeiros vídeos aqui do canal do YouTube, onde eu falava especificamente sobre como é que nós podemos fazer alguns processos simples para facilitar a nossa recuperação de dia para dia, ou a nossa recuperação mesmo numa semana de treinos. Mas agora eu quero falar da recuperação não tanto nesse sentido de estar bem de um dia para o outro, em termos físicos, mas sim recuperação no sentido de um elemento da nossa condição física e da nossa resistência. Quem faz provas por etapas tem na recuperação um elemento-chave na sua condição física e muitas vezes é a falta dessa recuperação que faz com que nós, nos últimos dias de prova, já não consigamos ter um rendimento tão bom quanto aquele que teríamos à partida nas primeiras etapas. Isso acontece porquê? Vocês têm que entender uma coisa. Nos desportos de resistência, o tempo do exercício determina o tipo de resistência que estamos a desenvolver. Então, se eu estou a trabalhar, por exemplo, numa prova de 100 km, eu estou a fazer um determinado tipo de esforço. Mas se eu estou a fazer uma prova de uma semana com 100 km por dia, eu já estou a fazer uma prova de 700 km acumulados. Então, qual a diferença? A diferença é que eu estou a trabalhar para uma prova de um dia que só tem 100 km, ou eu estou a trabalhar para uma prova com vários dias sucessivos, no qual eu tenho que adotar uma estratégia de treino diferente para ter mais recuperação. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós desenvolvemos muito a nossa potência ou a nossa resistência para provas de um dia e não temos o cuidado de desenvolver a nossa recuperação. E a recuperação, enquanto condição física, ela é treinável, ao contrário do que muita gente pensa. Então, como é que nós podemos treinar a recuperação de forma a que nós possamos estar melhor nos últimos dias de uma prova? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é fazer microciclos de carga sucessivos, ou então fazer microciclos com pouco tempo de descanso entre eles. Isso vai fazer com que o corpo se adapte a trabalhar sob fadiga após um esforço anterior. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que eu vou fazer um treino longo de 120 km com muito acumulado e no dia a seguir estou muito cansado e então vou optar por fazer um treino de recuperação de 1h30 numa intensidade baixa. Isso quer dizer que eu vou recuperar daquele esforço mais rapidamente para novamente colocar uma nova carga. Só que se eu quero desenvolver a minha recuperação, o que é que eu tenho que fazer? Eu, em vez de, após um treino muito duro, muito intenso, ter feito um treino de recuperação, eu devo fazer um novo treino, pelo menos com o mesmo volume. Pode não ter a mesma altimetria ou o mesmo acumulado, mas deve ter na mesma um grau de dificuldade acentuado. E nós podemos fazer isto 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, dependendo de para quanto tempo estamos a trabalhar a nossa resistência. Então, nós podemos fazer blocos de 4 dias seguidos e depois descansar 2 dias. Nós podemos fazer blocos de uma semana seguida e depois descansar 3 dias ou 4 dias e fazer novamente mais um bloco de 7 semanas seguidas. Então é desta forma que nós desenvolvemos a recuperação como uma condição física para uma prova por etapas. Qual é o handicap e porque é que nós temos que ter sempre algum cuidado com isto? É que nós, quando desenvolvemos a resistência a este nível, ou seja, nós estamos a desenvolver uma resistência de muito longa duração, só que dividida em vários esforços diários. Isso quer dizer que nós vamos ter uma tendência para não desenvolver tanto as potências, portanto, as resistências de mais curta duração. Isso vai fazer com que nós fiquemos mais lentos. É muito normal haver ciclistas que inicialmente são ciclistas de
clássicas, ciclistas de uma semana, que depois com o tempo, quando se começam a adaptar para provas de 3 semanas, começam a ficar mais lentos, já não são tão explosivos. Porquê? Porque o tipo de treino que eles fazem para se adaptarem a provas de 3 semanas faz com que eles, obviamente, tenham que abdicar de alguma coisa. E onde é que eles vão abdicar? Vão abdicar nos treinos de mais alta intensidade, de resistência de mais curta duração, ok? Então isso vai fazer com que, logicamente, a componente aeróbia tenha um fator muito mais determinante em detrimento, logicamente, dos fatores anaeróbios e da resistência anaeróbia. Quem quer desenvolver a recuperação como uma forma de melhorar a sua prestação em provas por etapas, deve fazer este tipo de trabalho com cargas sucessivas diariamente, ou seja, nós aplicamos um estímulo, o nosso corpo ainda está aqui, no dia a seguir vai recuperar, nós aplicamos um novo estímulo, ou seja, aplicamos carga sobre carga sobre carga sobre carga, até depois fazermos um período de recuperação que vá fazer com que o corpo recupere de todas aquelas cargas sucessivas, ok? Então, basicamente, é assim que nós desenvolvemos a recuperação. É um trabalho que demora tempo, que demora anos de preparação, mas é algo que, no final das contas, compensa e dá os seus frutos. Claro que vocês depois têm que também ter em conta um fator importante, que é, na altura da competição, vocês têm que saber gerir o esforço. Para quê? Para não correrem o risco também de esforçarem-se demasiado nas primeiras etapas e depois aquela energia que vocês não pouparam no início, que vos vai fazer falta no fim e vocês já não a têm. Então vocês próprios em competição também têm que ser inteligentes ao ponto de saberem que têm que gerir o vosso esforço e não devem fazer esforços extremamente exagerados, como por exemplo, se eu estou a disputar ou se eu quero disputar a classificação geral, se calhar não faz sentido eu ir para uma fuga no primeiro dia, ou esse tipo de esforços assim mais violentos. Ou seja, nós temos que adaptar também o nosso esforço em corrida para que potencie mais essa recuperação que nós temos vindo a trabalhar de trás, ok? Então, já sabes, se queres desenvolver as provas por etapas como algo que tu achas que tens mais aptidão, desenvolve mais este tipo de trabalho de resistência. Particularmente aquelas pessoas que já têm mais idade e que, em termos de explosivos, já não têm aquela resistência de curta duração tão bem desenvolvida, têm mais facilidade em desenvolver estas características porque normalmente têm uma capacidade aeróbia mais bem trabalhada, uma vez que as componentes anaeróbias começam a perder força ao longo da idade. Ok? Então, esta foi a dica de hoje, espero que tenha sido útil. Se queres receber mais dicas aqui no canal, alguns tem um botão que diz inscrever, vai lá e inscreve para receber novas dicas todas as semanas. E se queres receber os nossos e-mails com as nossas promoções e com outros conteúdos bastante interessantes, aqui por baixo vai ter um link, segredosdociclismo.com, onde te podes inscrever para receberes tudo no teu e-mail. Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau!